Agora a gente vai falar de um assunto muito legal. Charcutaria é um termo francês que orienta de duas palavras, carne e cozido. É considerada um dos mais antigos métodos de preservação de alimentos da humanidade. Em período de escassez, a técnica garantiu a qualidade da carne em longas migrações. Para falar sobre esse assunto e ainda mostrar pra gente como é que é feito um bacon artesanal, gostou? Eu recebo aqui na nossa casa o especialista em charcutaria Arnaldo de Paula Júnior. Seja bem-vindo, meu querido. Viane, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E estou muito feliz de estar aqui, viu? Ai, que feliz. bom. Vou mostrar essa mesa, Poxa pode? vida. Por favor. Meu Deus. Conte pra gente o que a gente tem aqui. Então, a charcutaria em si, ela é um processo de conservação da carne, né? Então, praticamente ela é infinita, né? A gente faz com a proteína aquilo que já vem dos antepassados lá atrás, né? Para ter uma ideia, o bacon, ele era conhecido como bacon lá na China, que foi domesticado há 4.900 anos atrás, antes de Cristo. Depois ele veio para a Europa há 1.500 anos antes de Cristo. E depois ele começou o processo dele na Inglaterra, no século XVII, que daí foi usado o sal de cura, o sal e a defumação, tá? E daí chegou nesse processo que até hoje se encontra nesse processo, e hoje todo mundo buscando coisas natural, artesanal. Então muita gente anda fazendo esse processo. Mas eles têm, esse processo em si, ele tem que ter um certo cuidado, né? Cuidado e paciência, né? Paciência, porque um bacon ele leva 10 a 12 dias para ficar pronto, um bom bacon. Nossa, é bastante tempo. É bastante tempo. E tem que ficar de olho nele, né? Não é tipo só fazer e deixar, por exemplo. Tem que ficar sempre de olho. Na verdade, a defumação, se ela passar um pouco mais, não vai ficar defumado, ele vai ficar enfumaçado, né? É diferente, né? Então tem esse processo todo. E se a cura ela ficar muito tempo também, a carne vai ficar muito seca, muito desidratada, não vai ficar legal. E aí não tem o sabor, Daí né? não tem o sabor do bacon. Quando a gente fala de charcutaria, a gente também fala às vezes embutidos, né? Sim. A gente pensa só em linguiça, mas não, né? Não, a charcutaria ela é tudo. A charcutaria em si, ela é um processo, né, da modificação da proteína, né? Então são 3 processos aí. Você tem o processo de cura, tá? Que existe a cura seca e a cura úmida, a gente vai falar ali. Tem o processo de defumação e tem o processo de maturação, que a maturação é copa, salame. Além dele sofrer esse processo, ele pode ser defumado ou não, mas ele tem que ser maturado. Ah, e o que a gente tem aqui? Mostra pra gente. Então, começando aqui. Aqui tem é uma panceta, tá? Enroladinha. Tá? Isso aqui, ela pode ser cortada, fazer um bacon, ir num lanche, né? Ou fazer ela assada assim numa churrasqueira. E essa forma que você embala ela a vácuo é a melhor forma de conservação para poder vender? Para vender, sim. É, né? Ela não perde, né, o valor dela, e outra, o tempo de duração dela é muito maior, né? Legal. Ela pode ficar até 60 dias assim, ou na geladeira, ou no congelador, no freezer, até 1 ano. Legal. Tá? Aqui tem um rabinho defumado para feijoada, essa parte ficou mais para feijoada aqui, tá? Feijoada, Uma costelinha defumada. Que legal. Um pezinho, né? E aqui um kit, tem a linguicinha, o pezinho, ficou um kitzinho aqui que é feijoada. Que delícia essa feijoada aí, hein? A charcutaria também, a gente não precisa fazer nada defumado, a gente pode fazer uma carne seca se quiser. Uma carne de sol, uma carne isso de é charcutaria também. Tá? Então foi uma carne seca que foi feita. Tá? Isso demorou 7 dias para poder ficar pronto uma carne assim, tá bom? Então ela tem um processo dela de cura 3 dias e depois ela tem um processo de sol mais 3 dias. Tá? De 3 a 4 dias vira uma carne seca. Virou uma carne seca. Isso. Aqui eu tenho um bacon, uma costelinha também, né? Esse é um salaminho colonial, tá? Esse não é um processo, ele é um processo de maturação, né? Que demais, eu vou pedir pra você levantar a carne seca aqui pra eles, que eles não conseguiram pegar, aqui, ó. Assim, ó. Tá, ela tá assim, mas a hora que corta, né? Ela tá. Aqui tem uma linguiça defumada. Essa daqui? Isso, você pode usar ela numa pizza, ou num feijão, numa feijoada, né? Seja fazer uma dobradinha, fazer uma quirera, essas coisas que, boa, né? Coisa boa que a gente gosta. O bacon, né?
Aqui tem um lombo, tá? Um lombinho defumado, que para lanche é o ideal, né? Cortar em fatias ou mesmo usar no processo de cozimento com algumas outras coisas, usando ele como prato principal, né? E tem as linguiças frescas também, que você acabou de falar agora, que é o processo de enchimento, né? Então, são as linguiças que é frescas. O embutido. Isso. Que é quando a gente coloca alguma coisa ali, um recheio, Coloca alguma vamos coisa supor. aí. Isso. E essa aqui tá diferente. Isso tá na tripa natural, tá? Ai, Tá que bom? legal. Então aqui eu posso usar, sei lá, fazer um hamburguinho, se Essa eu aqui quiser. não tem tripa, tá? Essa aí é uma manta de linguiça. Uma E essa manta manta de de linguiça, linguiça. ela tá recheada com queijo. Esse queijo que é o queijo meia cura defumado. Que Então, delícia a hora que ela ficar, isso. que ela selar de um lado ou do outro, ela vai estar derretidinha por dentro ali. Muito bom para um lanche com vinagrete em cima, alguma coisa muito gostoso. Nossa Senhora. Eu fiquei com água na boca, os meninos ficaram até Tá bom? mudo Mas isso aqui. é uma pequena parte, tá? Isso é Demais infinito. isso. Infinito. Então, e do isso- jeito que ele tá aqui, a gente pode comer porque ele é cozido, é isso? Ele já está cozido. Ah, eu vou Porque experimentar aqui. a proteína em si, o centro da carne, ele tem que atingir os seus 65 a 70 graus. Daí você não tem mais bactéria que te prejudique a saúde. A né? saúde. Isso. Daí ele já está pronto para consumo, tá bom? Então eu não preciso, né, cozinhar mais se eu não quiser. Eu posso comer Se não quiser, do jeito pode. que tá aqui. É como um salame, é como uma linguiça que, né, que já é defumada, pode se comer crua, não tem problema nenhum. Esse aqui tá me chamando. Tá tão bonito esse aqui. Que delícia. Bom, né? E aí você faz tudo? Você faz os temperos, tudo? Então, na verdade, minha paixão é cozinha, sempre foi. Trabalhei na área de hotelaria um bom tempo e sempre gostei de cozinha. E eu fiz um defumador em casa, um defumador para mim defumar, e acabou virando hobby e as pessoas estão pedindo, né? Então eu estudei um pouquinho sobre isso, mas existe uma técnica para poder ser feito, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Uma que se trata de proteína e se estragar pode fazer um grande mal à saúde, né? Com certeza. Então ela tem uma técnica para poder ser usada, para poder ser feita. Gostei. Vamos aqui pro nosso bacon, então? Nossa, isso aqui tá delicioso, hein? Vamos. Saboroso demais. E ó, uma feijoada com tudo isso aqui, hein? Vai ficar aí para vocês fazerem depois. Olha isso. Tá Você bom? também pode voltar um dia para fazer essa feijoada aqui, hein? Posso fazer, com Pode? todo prazer, com todo prazer. O que a gente vai aprender a fazer aqui? Então, hoje a sugestão qual é? O bacon. Ensinar a fazer um bacon de verdade, né? Tá. Um bacon que não é um bacon de supermercado, a hora que comer você vai ver que ele está num patamar bem acima, né? Que é um gosto que a gente nunca experimentou. Totalmente, né? Então, eu vou explicar, eu queria falar um pouquinho da proporção que Sim. é usada na proteína, tá? Tá. Para poder fazer da forma correta e não ter nenhum problema à saúde, tá? Tá. Pra não ficar tóxico também, entendeu? Fique à vontade. Então, essa aqui é uma peça de porco, tá? Essa é a peça, a parte da barriga, onde tem a costela. Então, quando forem fazer um bacon, procure lá seu açougueiro, né, de confiança lá. Seu açougueiro bom, aquele que você gosta. Fala, eu quero um bacon, eu quero fazer um bacon lá em casa bonito, mas eu quero a parte da barriga. Tira lá com a costela para mim e desossa a costela para mim. Ah, boa dica. Tá bom? Daí ela vai vir uma pecinha, né? Pedi pro açougueiro lá, o Francisco, fazer isso para mim. O Francisco arrasou, então. E às vezes ela vem com alguma pelinha, alguma coisinha assim, né? Então na sua casa você pega, dá uma limpadinha com isso daqui, ó, na hora de defumar ou na hora de ir pro forno, essa parte aqui ela pode te atrapalhar um pouquinho. Que é o tipo de uma membrana, um plastiquinho que fica em cima, né? E aí ele vai ficar durinho, né? Evita de entrar o tempero, não consegue, né? Então tira essa partezinha aqui e esquadra ela direitinho para poder pôr. Então esse seria o primeiro processo, escolher a sua barriga lá com a sua costela bonitinha, né? Bonitinha. Bem carnuda, né? Ah, legal. Porque senão você está maturando ou está defumando gordura. E aí ele fica muito seco, né? Vai ficar muito seco. Tem algumas pessoas que gostam de defumar sem a pele. Essa parte da pele, tira a pele e faz o bacon sem a pele. Eu já não gosto porque eu acho que a pele, ela mantém a umidade da carne. Então ela consegue segurar aquela gordura que está aqui e isso não deixa
a carne ficar muito seca. E dá mais sabor também, né? Muito mais sabor. Boa. Então, o que eu queria explicar aqui é o processo de cura, a parte de cura técnica. Como é que a gente faz? E o que eu faço, né? Eu vou tirar aqui um pouquinho do lado aqui. Fique à vontade. Vou deixar aqui um pouquinho só para... Vou deixar aqui para você. Eu trouxe alguns temperos, que são os temperos básicos que se usa para uma cura. É usado o sal. O sal refinado ou não? O sal refinado normal, tá? Que é o sal refinado normal, açúcar, açúcar demerara. Legal. Tá bom? Eu faço com ela porque ela é um pouquinho mais grossa. Então, aquele tempo de cozimento que tem para que ela tá naquele cozimento que está fazendo, ela vai derretendo devagarzinho. Então ela penetra na carne e fica aquele caramelizado. Gostei. Então por isso a escolha do demerara, então. Isso. E o sal de cura. O sal de cura, que é o nitrito de sódio, tá? Número 1, que é o sal de cura número 1. É assim que a gente compra. Isso. Sal de cura número 1. Número 1. Tá. Porque vai achar o nitrato de sódio, mas é o número 2. E o número 2 é para cura longa. Que seria salame, copa, outras coisas que vão maturar que não serve. Então é o 1 para o bacon. Tá. O bacon seria o sal de cura número 1. Número 1. Tá bom? Então essas porcentagens eu coloquei aqui. Eu vou deixar a porcentagem aqui que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Tá. A cada 1 de sal se põe 2 de açúcar. Então você põe uma xícara de sal, 2 de açúcar. Isso. Tá. Então vamos pôr assim em porcentagem. Eu quero fazer 100 gramas de sal. Eu vou colocar 2 de sal, tá? Que eu tenho 100 gramas de sal, eu vou colocar 50 de açúcar. Tá. Tá bom? 50 gramas de açúcar. Dando esse peso total, que vai dar 150 gramas, eu pego 15 gramas de sal de cura, que é o 10%. Para ficar bem mais fácil. 10% para ficar mais fácil, tá. Esses 10%, eu vou misturar, seria isso aqui, eu vou misturar com sal de cura. Tá. Então eu tenho ali 150, 165. Certo. Não é isso? Sal, açúcar isso, e o sal de cura. 165, para ficar mais fácil, redondo assim. Daí eu tenho os meus temperos, que eu quero incluir eles, né? Colocar esses temperos. O tempero que eu trouxe hoje aqui para colocar, esse é o meu tempero. Mas se em caso a pessoa gostar de outros, pode colocar também. A pessoa ela pode colocar o tempero que ela quiser. Tá. Se ela não quiser colocar tempero nenhum, também pode fazer. Isso aqui é o tempero técnico. Não precisa de mais nada. Esse é o que vai fazer a parte da cura do bacon. Entendi. Não precisa de mais nada aqui. Isso aqui já está... Então seria 100 gramas de sal, 50 de açúcar e 15 gramas de... sal de cura. Isso. Então aí já está o suficiente. Então, aí aqui ele trouxe os temperinhos pra gente, você pode ir colocando pra gente os temperinhos. Então aqui, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um pouco de endro, tá? Então, os temperos, agora como deu 165 de tempero, a gente vai fazer, deu 150, a gente vai fazer 10% desse peso total de tempero. De tempero. Então, ao seu gosto. Aí você vai misturando os temperos que você quiser. Eu vou misturar aqui, mas já está pronto ali, só para poder... Você põe os seus temperos, eu pus aqui endro, no meu tempero endro. Aqui tem uma pimentinha síria. Eu vou explicar porque eu estou colocando tudo fresco, tá? Assim não está moído. Porque depois você vai moer. Isso. Erva doce. Tá. Aqui eu tenho alho em flocos. Tá? Uma quantidade aqui de alho em flocos. Cravo da Índia. Vou colocar o cravo da Índia, ele é um pouco forte, eu vou colocar uns 4 cravinhos só. Aqui eu tenho um mix de pimenta, que é a pimenta preta, a branca e a pimenta rosa. E a rosa. E aqui eu tenho canela. Canela em pau. Em pau. Vou quebrar ela, colocar uns 2 pedacinhos aqui. No meio, tá? Louro. Umas 2 folhinhas do louro, pode estar rasgando, colocando ela. Lembrando, gente, que esse é o meu tempero, tá? Aí você pode colocar na sua casa pode o que fazer você o que quiser.
A gente vai colocar o alecrim, mas o alecrim fresco, que ele vai dar um frescor na carne e vai passar um gosto incrível isso aqui, viu? Algumas folhinhas, ó, sem o talinho, tá? Não precisa pôr o talo, não. Só as folhinhas. E aí você tritura. Daí o que vai acontecer? Ou tritura ou vai para um pilão, Aham. tá? Pode bater no liquidificador. Isso aqui vai misturar tudo. Para poder misturar tudo, fique mais fácil a hora que estiver mexendo, depois de triturado, né? Põe no saquinho. Você pode pôr no saquinho depois de triturado. E aí você pode estar mexendo ele para ficar mais fácil. E vai misturar um com o outro. Ai, bom, vai Pode pegando ter os alguma temperinhos. borra, alguma coisa assim. Aham. Para não ir na carne e não ficar, ele vai ficar todo misturado depois de triturado. Boa. E aí? Tá? Daí no saquinho, pra Misturei lá e pra cá, tudo. ele tá bem misturado. Daí ele vai ficar um mix assim. Tá? Que esse é um dry rubber para Para fazer o bacon. a cura do bacon. E aí a gente coloca no bacon. Então, essa peça aqui, ela tem 2,2 kg. Esses 2,2 kg eu preciso de 33 gramas de mistura para mim usar nela. Então são 33 para cada quilo. Eu tenho 2 quilos aqui, 66 gramas. E depois que eu pus nele, quanto tempo eu tenho que esperar? Então, eu posso temperar aqui? Pode. Quanto tempo eu tenho que esperar? Depois que ele estiver na cura, ele vai para a geladeira. Aham. São de 7 a 9 dias. 7 a 9 dias. E ele vai ficar desse jeito aqui, que De tá o 7 outro. a 9 dias. Você passa esse tempero, tá? Aham. Esse tempero, cuidado que ele vai ter que ser passado na peça toda, tanto na lateral como na parte. Ele tem que ficar bem envolvido. E ele vai ficar desse jeito. Isso. Daí, Uau! depois que passou ele, a gente tem aqui um saquinho plástico, ou às vezes alguém possa ter lá uma máquina a vácuo, pôr no vácuo, né? E aí eu vou deixar ele Esse na vai geladeira? amarrar aqui e deixar ele na geladeira por 9 dias. O que vai acontecer? Você vai pôr ele aqui assim, ele vai começar a juntar água. Você Aí vai- todo dia você vai lá e dá um tombo nele. E vira. Outro dia. E aí ele fica desse jeito. Daí ele vai ficar desse jeito. Que maravilha, minha gente! Adorei! Arnaldo, seja bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado. Peças ficaram lindas. Vou aproveitar e passar o contato deles para vocês, ó. Tá. Arroba Defumaria Artesanal. E o telefone é o 12 99781 0797. Seja sempre bem-vindo, adorei. Deixa eu abrir Vai esse só bacon cortar agora, aqui pra só gente pra ver. que o bacon pronto, né? Olha que lindo isso. Ele Que depois demais. de pronto e defumado. E cheiroso. Muito Seja cheiroso. bem-vindo Obrigado, sempre à nossa Liane. casa. Obrigado, eu Muito que agradeço. bom, eu que agradeço. Obrigado. Que demais, não Obrigado. é? Fica bem bonito, hein? Cheiroso, saboroso. Boa, né não?